Observe, um Deus que você nunca ouviu, que você não conhece, chegar para você e mandar você sair do meio da tua parentela, da pessoa que você conhece, e ir para uma terra que você não conhece. Assim é Deus. Deus faz coisas que o homem não entende, mas o homem não precisa entender. Nós precisamos somente obedecer. Quando você obedece o chamado de Deus, quando eu obedeço o chamado de Deus, eu começo a entender que esse Deus que Isaías fala, aleluia, esse Deus que Isaías profetiza, e ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou glória. Encolhida traz um significado de quê, pastor? Há uma falta de ação. Uma mão encolhida é uma mão que não se move, não tem ação, aleluia. E no sentido também de uma pessoa, a mão encolhida, a pessoa encolhida é uma pessoa tímida ou acanhada. Essa pessoa, ela não reage a nada. Mas o texto vai dizer que Deus é diferente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus, nessa noite, oh glória, Ele fala para você e para mim: eu quero te abençoar com a minha mão. Amém. A mão de Deus sobre a minha e a tua vida, oh glória. A mão do Senhor, aleluia. Por quê, pastor? Tudo que está dizendo, olha, Deus, ele é diferente de tudo aquilo. Uma pessoa acanhada e tímida. Deus não é tímido e nem acanhado, aleluia. Pelo contrário, Deus, ele é ativo, oh glória. Basta você somente tocar nele, aleluia. Basta você ir em direção a ele, porque ele vem em direção a você, oh glória. No livro de, aleluia, louvado seja Deus. Oh, louvado seja Deus. Que maravilha que eu fiz aqui, né? Aleluia. Eu postei um versículo aqui, mas esqueci de botar lá a benção lá. Amém? Mas louvado seja Deus. Somente ouça então. Duas versões. Está escrito. Diga: a mão do Senhor é vitoriosa. E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E a outra versão é: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. É o Senhor que vai nos ajudar. É Deus que vai te ajudar, porque a mão do Senhor é mão vitoriosa, oh glória. A mão de Deus é mão de justiça. Muitas das vezes, aleluia, nós clamamos pela justiça do homem, mas na verdade a justiça que prevalece ainda é do céu. Quando a justiça divina vem, não tem quem sai da frente, porque quando Deus ordena, nem o diabo pode ficar de pé. Amém. Oh glória, aleluia, Jesus. Sinta que Deus está contigo. Não temas, não te assombre. Às vezes nós, pastor, ficamos assombrados com o tamanho do problema que do nada aparece. Sim ou não? Aparece um problema do nada. Estava tudo tranquilo, né? Estava uma bênção. E de repente, do nada, aparece o problema. E você viu o que, pastor? Eu fico assombrado, pastor. Meu Deus do céu, pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Porque não te assombres. Aí você tem que confiar, porque eu sou o teu Deus. Problemas existem. Problemas vão aparecer para mim, para você, oh glória. A questão não é o problema, a questão não é o tamanho do problema, a questão é você acreditar que Deus é contigo. Davi enfrentou um grande problema, mas o problema não era nem de Davi, o problema era do rei Saul. O gigante se levantou, o problema estava lá, o exército tinha medo do gigante, mas Davi, com fé e confiança, ele falou: olha só, eu vou lutar contra ele. Você tem que enfrentar o problema. Você tem que aprender que você tem que enfrentar o problema, aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus diz: eu sou contigo, eu te esforço e eu te ajudo.
ajudo. Quem vai te ajudar é Deus, aleluia. Quem vai me ajudar é Deus, oh glória. Coloca a tua confiança em Deus, aleluia. E Ele vai te ajudar. Ele vai colaborar com você, oh glória. E esse problema que parece ser tão grande, ele vai se tornar tão pequeno, porque Deus é contigo. Você pode aplaudir a Jesus? E na outra versão diz: por isso não temas, pois estou com você. Não tem coisa melhor. Eu quando entro numa batalha, gente, eu sei que eu estou ali, mas não estou sozinho. Eu não estou sozinho, pastor, não. Ó, olha a televisão lá. Quem está vendo a televisão lá em cima? Olha lá. Olha lá. Quem pode dar um glória a Deus aí pela TV lá em cima? Eu já consegui mais da metade do valor da televisão. Estamos indo para 40 e poucos dias, né? De luta, hein? Sim ou não? Sim, aleluia. Oh, mas guarda o que eu te falei. Demora, mas vem. Demora, mas o gigante cai e a benção chega, aleluia. E daqui a um tempo, você vai chegar aqui e vai olhar para aquela tela gigante aqui nessa aparelho e você vai dizer: o que o pastor falou, é só crer, é só acreditar que Deus faz quando você confia, oh glória. Eu não sei a tua dificuldade, eu não sei qual é o grau do teu problema, mas eu só posso te falar que eu sei o tamanho do nosso Deus. Ele é grande e poderoso para te dar vitória e abençoar a tua vida, oh glória, aleluia. E a mão do Senhor não está encolhida, a dele não, a dele não, aleluia. Eu sempre falo, né? Quando a gente estava na mão do diabo lá, ninguém, a história, o único que pôde tirar a minha vida da mão dele foi quem? Foi Deus. Agora, quando nós estamos na mão de Deus, nem o diabo pode tocar. Aprenda a colocar a tua vida na mão de Deus. Aprenda a confiar, oh glória, que quando você crê, aleluia, quando você coloca a tua luta, a tua dificuldade na mão de Deus, quando você coloca a tua família na mão de Deus, pastor, meu filho saiu não sei para onde, coloca ele na mão de Deus. A minha filha saiu não sei para onde, coloca ela na mão de Deus. Ora, coloca na mão de Deus, porque na mão de Deus ninguém pode tocar. Tocar. Todo dia eu olho pelo meu filho mais velho, aleluia. Quando ele comprou aquela moto abençoada dele, aleluia, vindo lá do centro da cidade, em alta velocidade, bateu naquele carro e foi cuspido. Olha, a moto é o seguinte, pessoal, é que nem uma bala perdida, e você é o alvo. É. E ele foi embora ali por cima, ali caindo, rasgando a Brasil, e foi, ia atravessar a mureta, e o homem segurou ele com a perna, aleluia. Sabe o que não morreu? Porque está na mão de quem? De Deus. Está na mão de Deus, pastor. Ela me ligou, caiu, morreu? Não, morreu não, eu vou trabalhar. Ela me ligou, caiu da moto. Eu falei: morreu? Não, então eu vou ter que trabalhar. Não tem como chegar aí, não vai dar tempo, não, vou ter que trabalhar. Sabe por causa de quê? Aí você fala: que isso, pastor? Cadê o sentimento? Não, querida. Sabe por causa de quê? Porque todo dia, quando eu oro, eu coloco a minha família na mão de Deus. O que acontecer está na mão de Deus. O que acontecer comigo está na mão de Deus. Aleluia. Não importa o que aconteça comigo e com os meus, a minha vida e dos meus está na mão de Deus. Diga: a minha vida. Diga: a minha vida. Os meus também estão nas mãos de Deus. Então você pode aplaudir a Deus, porque Deus está guardando os teus, aleluia. Vamos para a segunda parte de Isaías 59. Aí ele fala: para que não possa salvar. Aleluia. Diga: Deus salva e livra. Quem crê que Deus salva e livra aí, dá um aleluia. Aleluia. Deus salva e livra. Deus salva e livra. Uma vez que você aceita Jesus como Salvador e você anda na presença dele, o diabo sempre vai se levantar contra mim e tua vida. Não tem jeito, tá bom?
não tem jeito. Se você está andando no caminho da luz, se você quer melhorar, se você quer transformação de vida, olha só, o adversário, ele é insistente, ele tem paciência e ele trabalha 24 horas para nos derrubar, aleluia, para acabar com a gente, mas no sangue de Jesus tem poder, porque o nosso Deus salva aí, livra. Vamos lá em Daniel, capítulo 6, deixa marcado aí Isaías, Daniel 6, aleluia, versículo 13, Daniel capítulo 6, versículo de número 13, aleluia, eu também estou procurando aqui, Daniel 6, versículo 13 ao 17, todos acharam aí? Daniel 6, versículo 13 diz, 6,13 fala: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito o quê? Penalizado, e a favor de quem? De Daniel, e propôs dentro do seu coração livrar-o, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram aonde? Na cova dos? Na cova dos? E falando o rei, disse a Daniel, preste bem atenção agora: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te... diga aleluia. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Aleluia, oh glória! Tudo por causa que Daniel tinha vida de oração. Quando você tem vida com Deus, você incomoda o inimigo. Quando você tem vida com o Senhor de oração, oh glória, você começa, aleluia, a incomodar o mundo espiritual do mal, oh glória. A rainha Elizabeth uma vez falou, aleluia, é melhor enfrentar um grande exército, aleluia, do que um crente de joelho, oh aleluia. Quando um crente de joelho ora, quando um crente de joelho confia, Deus livra até da cova dos leões. Observe que a sentença foi dada, mas antes lá, o rei sabia quem era Daniel, aleluia. O rei sabia que ele era um homem de Deus, o rei sabia que ele tinha vida com Deus, e ele fala: o teu Deus, a quem tu serve continuamente, poderá te livrar. Se você tem vida com Deus, é Deus que vai te livrar do problema, pastor. Hoje não tem mais cova do leão não, gente. Hoje a cova do leão é os problemas que se levantam durante a semana, aleluia. É problema de enfermidade, é problema financeiro, é problema com o filho, com filha, é problema com o marido, é problema com a mulher, é problema no trabalho. Tudo se torna uma cova. E olha para cá, parece, pastor, que não tem jeito. Parece que botaram uma pedra, pastor, para mim não escapar. Olha para cá, Deus ainda faz maravilha nessa terra. Podem ter botado uma pedra, mas Deus vai te livrar dentro da cova. Aleluia! Deus vai te livrar, vai me livrar dentro da cova. Aleluia! O rei tinha que cumprir a sua palavra. E o rei pegou o seu anel e selou. Palavra de rei não se muda. Mas quando Deus entra no negócio, aquilo que parece ser impossível, preste bem atenção. Quando está difícil, e aí você tenta resolver, é com você. Sim ou não?
Sim. Até o momento que está difícil, você tenta o quê? Resolver. Mas quando está impossível, só Deus pode fazer. Se está impossível para você, esse problema que você está passando, essa luta que você está enfrentando, hoje é noite de você orar, hoje é noite de você clamar, porque esse Deus pode te salvar. Glória. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Oh, glória! Pastor, havia uma sentença de morte. Sentença de morte. Esse mesmo Isaías, aleluia, ele vai levar um recado para o rei Ezequias. Olha, rei, arruma a tua casa, porque por certo tu morrerás, oh glória. Isaías entregou, aleluia, o que Deus mandou entregar. Mas quando você tem vida com Deus, ainda que a sentença veio de Deus, se você orar, porque você tem vida com Deus, você pode revogar aquela sentença. O rei Ezequias, oh glória, vira a cara para a parede e ele começa a orar: Senhor, eu tenho procurado andar retamente no teu caminho. Se você anda retamente diante de Deus, você tem, aleluia, a oportunidade hoje de orar comigo aqui, e Deus vai mudar a sentença sobre a tua vida, oh glória, sobre a tua família, aleluia, sobre a tua casa, aleluia. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Isaías estava lá no pátio, a ordem: e volta lá, porque eu ouvi a sua oração, oh glória. Fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos a mais de vida. Ou seja, quando a sentença até é de Deus, Deus pode mudar. Oh glória. Diga: tem livramento. Dá um toque no teu irmão, diz: tem livramento. Isso, tem livramento. Fala, aponta aí, pessoal, aponta aqui o dedão para mim e diz: pastor, tem livramento? Eu creio, querido, eu creio que tem livramento. Aleluia. Se eu não crer, você não estava pregando. Se eu não crer, você não estava nesse altar. Se eu não cresce, Deus não ia trazer você aqui para ouvir essa palavra, para dizer para você que o teu Deus sabe aí, livra. Daniel 6 aí, ó, versículo 19. Daniel 6,19, e diz lá a palavra: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por quem? Por Daniel, com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus? Ei, dá um toque no teu irmão e diz: você é servo do Deus vivo. Ele diz lá, aleluia: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Aí ele vai ouvir uma voz: ah, papai. Aí ele vai ter que ouvir uma voz lá de dentro, onde tinha uma pedra. Tinha uma pedra na boca da cova, não tinha, não tinha? Lembra? Aí ele vai ouvir uma voz, aleluia. Aí ele diz assim, ó: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vamos dar um glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, porque dentro da cova tem livramento. É só para quem crê, sabe, gente? Ou crê ou não crê. Se não crê, o leão vai abocanhar. Não pensa você que Daniel, quando está olhando na cova, é que eu estou conjecturando, ô glória. Tu pensa você que quando Daniel estava na cova, ele ficou olhando para os leãozinhos. E tu acha que ele ficou, tu acha que ele ficou olhando para o leão? Não, o leão vai me pegar. Não, aleluia. Acredito que Daniel começou a orar. Começou a orar ali, aleluia. Porque a ordem veio, o anjo veio e fechou a boca do leão. Tem livramento para mim, para você.
Na graça em Cristo, Salmo 91, verso 11, fala: aos seus anjos dar a ordem a teu respeito. A teu respeito, a meu respeito, oh glória. Deus conhece você, Deus conhece a mim. Deus conhece o meu deitar, o teu deitar, o meu levantar, o teu levantar. E aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, aonde você estiver. Se você crê, os anjos estão com você. Glória. Aleluia! Oh glória! É só você crer. Ah não, pastor, aí o mundo diz que tem um anjo da guarda. Tem um anjo da guarda? Eu tenho um montão de anjos comigo. Não é um só não, eu tenho um montão de anjos. Eu tenho anjo da guarda, eu tenho um montão de anjos junto comigo. Aleluia. Uma certa vez eu conheci o caminho para Angra dos Reis. O meu quartinho, 98, estava lotado. E tem um túnel lá que eu não sabia que aquele túnel ele tem mão dupla e é em curva. Eu pensei que era igual o túnel de Rebouças, né? E vinha, mas vim lambendo. Mas vem que vem. E o carro lotado. Nora, filho, mulher, todo mundo dentro do carro. Aí, quando eu olhei o túnel, abri o túnel que eu saí, gente, era uma curva. Eu falei, meu Deus do céu, meu coração gelou. Eu a 80, 90, o carro fez assim, ó, vai. Eu falei, meu Deus, vai virar. E o problema é que lá era o quê? Contramão. Os carros sobem, quem passou por lá sabe, que esse túnel é assim, né? Gente, eu fui lá na mão lá do pessoal. Lá do outro lado, eu falei, vou cair no rebanho, vou cair lá do outro lado, no mar, lá embaixo, lá. Mas Deus foi tão bom comigo, mas tão bom comigo, que acredito eu que os anjos lá atrás segurou os carros. Não deixa passar nenhum carro lá atrás, porque se vir, vai bater de frente. Aí ele disse, olha só, anjo, segura o carro do camarada aí, porque o carro vai virar. O Corsinha vai virar. Tá mais de 80, vai capotar. Aleluia! E o carro foi lá. E o anjo trouxe de volta. Eu plumei o coração. Falei, obrigado, pai. E ele, ó. O coração, ó, estava 1000 por hora. Eu não conhecia o trajeto. Achei que era linha reta. Aleluia. E eu creio que Deus me deu o livramento. Não só para mim, mas para todos que estavam no carro. Ou até para aquele que vinha no carro que ia bater de frente. É Deus que livra, aleluia. É Deus que abençoa. Diga o nome do meu Deus. Vivo será glorificado. Ei, olha para cá. O nome de Deus será glorificado no teu problema. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? O nome do Deus vivo será glorificado no teu problema. Quem te viu passar pelo problema, quem te viu na cova, vai ver o teu Deus te livrar e vai dizer que não há Deus como o teu Deus. Oh glória! Pastor, está escrito, tá, filho? Tem que estar aqui na palavra. Daniel capítulo 6, versículo 25, aleluia. Oh glória! E diz no 25. E de lá, então o rei Dário o quê? Escreveu a todos os nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Porque ele é o Deus vivo. E para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até onde? Ao fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Cira, o persa. Diga aleluia. Esse é o teu Deus. Ele livra, ele salva. O mesmo rei que escreveu um decreto dando a sentença, agora ele escreve um decreto exaltando o nome do Deus vivo de Daniel. Você hoje, eu hoje servimos o Deus
Deus vivo. E esse Deus, oh glória, Ele vai glorificar o seu nome na tua luta, na minha luta, em nome de Jesus. Oh glória a Deus.